A vaidade intelectual faz parte da vida acadêmica. Os alunos começam a se dividir entre os inteligentes e burros. A formação de um acadêmico passa por uma batalha interna em que ele se vê na obrigação de ser um gênio. As consequências dessa postura podem fazer mal aos colegas e ao próprio aluno. Muitos alunos são afetados por essa vaidade e passam a acreditar em sua incapacidade intelectual, resultado de um ego anulado e ferido em um ambiente que deveria ser construtivo e não destrutivo. Muitos alunos são afetados por essa vaidade e passam a acreditar em sua incapacidade intelectual, resultado de um ego anulado e ferido em um ambiente onde a competição deveria ser algo saudável. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, aponta que metade dos universitários brasileiros vivenciou algum tipo de crise emocional. A depressão foi a mais representativa, atingiu cerca de 50% dos estudantes, enquanto a média geral entre jovens de até 25 anos fica em torno de 4%. A inteligência emocional, assim como a espiritual, foge um pouco do setor acadêmico, e mesmo assim é notável que a vaidade relacionada a esses fragmentos existe em diversos setores da vida acadêmica. Professores e alunos que compõem as academias têm inteligências emocionais distintas. Por isso, colhemos opiniões de alunos e professores para saber se eles veem nisso um problema ou se acreditam que ter essa variedade juntas no mesmo curso, no mesmo ambiente acadêmico, é interessante. As pessoas elas vêm de uma cultura e uma família onde ela tem o próprio ego e ela gosta de ter um conhecimento a mais do que as demais pessoas. Com isso, quando ela entra na faculdade, ela vê outras pessoas que compartilham da mesma linha de pensamento que ela. Aí entra aquela questão de competição. Eu vou saber mais do que o outro cara ali para me poder me destacar. Só que no meio desse caminho, além dele se destacar, ele acaba sendo um pouco arrogante, colocando as pessoas abaixo dele, querendo ser o cara que sabe mais, eu posso, eu sei, eu sou. E isso é um problema sério, porque eu cultivo muito a questão de todos estudarem juntos e se ajudar a compartilhar as informações. Então eu vejo isso como um problema sim, um problema real do dia a dia. Quando você tem um conhecimento por si só, né, que é o conhecimento acadêmico, ou o conhecimento do espiritualismo, da espiritualidade, ou o conhecimento da mente através da psicologia ou psiquiatria, você detém um conhecimento e você é capaz de tratar pessoas ou de resolver questões relacionadas a esse tipo de conhecimento. Quando você tem a sabedoria, você alia os três conhecimentos. Você alia o conhecimento acadêmico ou a inteligência acadêmica com a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Aí você tem o conhecimento pleno, que eu o distingo e o chamo de sabedoria. Então, é importante que você tenha os três, né? É como se fosse um anjo de 3 asas. Ele precisa das 3 para voar. Se não tiver, você vai voar, mas não vai ser aquele voo maravilhoso, entendeu? Eu acho que o perigo é quando a nossa característica positiva, a gente usa ela para se achar melhor do que o outro, né? E isso não é positivo, porque eu ouvi uma vez uma coisa falando sobre o conhecimento, e eu acho que isso encaixa para todas as habilidades. Conhecimento é um bem que você divide e não perde, você só cresce com isso. Não adianta você ter muitos pontos no látis se a sua inteligência emocional é do tamanho de um grão de feijão. Não é? As duas coisas têm que andar juntas, né? A questão da inteligência emocional e a formação intelectual, acadêmica, tem que andar juntos. Se você for um doutor, pós-doutor e não souber conviver com outras pessoas, não adianta nada. Cada vez mais o mercado exige pessoas completas, que conseguem se relacionar, saber muito, ter raciocínio lógico sobre qualquer área e não saber conviver com pessoas, com outro ser humano, para mim, não vale nada. E na instituição de ensino no qual eu estudava, que não é a FAGOC, a instituição de ensino eu sofri com essas questões de vaidade. A vaidade de publicar artigo acadêmico, mesmo um artigo não sendo de importância para a sociedade, mas tem uma imposição do meio acadêmico de publicação, e quem publica mais é melhor, quem publica mais sabe mais, pesquisa mais, esquece da qualidade, esquece o que vem além dessas publicações, o que vem além dessas questões de inteligência, de conhecimento, né? Que é a sabedoria, pôr em prática, né? O processo de empirismo, o que isso serve para a sociedade. Enquanto nós não vivermos uma
sociedade desta forma, com certeza a vaidade vai impedir grandes progressos para o meio acadêmico e para o meio científico. Como o meu curso mesmo, que é o curso de Direito, o aluno no primeiro período ele vem com terno, gravata, paletó e se acha já um advogado. A vaidade se sobressai, né? A pessoa nem conhece as leis, as normativas que tem na nossa Constituição ou no nosso país e se acha superior até mesmo ao professor, que também tem toda uma bagagem. Então, o que falta é o bom senso e o consenso e o equilíbrio. Ninguém está imune à vaidade, certo? Já que não tem como escaparmos dela, o que podemos fazer para moderá-la? A primeira coisa é discutir o próprio conceito de vaidade. Diferenciar vaidade de amor próprio, onde nós temos aquilo que nós precisamos ressaltar de positivos em nós. O que é resultado de uma construção e o que seria o excesso. O que passa a ser o excesso, a gente vai estar considerando como sendo vaidade. Ou seja, é quando o indivíduo ele se prende a uma imagem, e essa imagem pode ser uma imagem física ou pode ser uma imagem que ele faz de si mesmo. Quando ele se coloca como uma pessoa muito inteligente, muito sábia, ou seja, quando ele pega uma imagem dele e ele se prende àquilo ali, em qualquer que seja a situação. O ser humano não consegue ser inteligente em qualquer situação. Ele pode entender muito ou de algum assunto específico, mas ele não vai entender de todos. Quando ele se prende à imagem de que ele sabe tudo, e mantém nessa imagem, procura reproduzir essa imagem em todos os contextos, é o que a gente está colocando como sendo essa vaidade. Agora, reconhecer as suas capacidades, reconhecer as suas ferramentas, reconhecer o seu esforço, isso é amor próprio. Isso não é vaidade. Então a gente precisa primeiro separar o que seria uma coisa da outra. Quando a gente fala que ninguém está imune, talvez o certo é falar, todos nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos como capacidades verdadeiras, mas não achar que essas capacidades são as mesmas em todas as situações. Achar isso é que passa a ser uma vaidade. Alexandre, muito obrigada pela entrevista, tá? Gente, eu que agradeço e parabenizo o grupo pelo trabalho de vocês sempre e o curso de vocês. Agradeço.